Graças, paz, igreja, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Ramoa, eu sou casado com Mariana, faço CETEC na nossa comunidade, trabalhamos na juventude da nossa igreja, encontro de jovens, acampamentos, enfim, evangelismos. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre algo que Deus tem colocado no meu coração, sobre principalmente sobre eu, Deus e o próximo. E aí, antes de começar a se compartilhar com vocês sobre o que Deus tem falado, eu queria fazer uma leitura. Está lá na primeira carta, João, capítulo 3, versículos 7 a 21. E aí ele começa o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confia publicamente, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. E depois dessa leitura, dessa passagem, né, que é linda, mas também é confrontante, é impactante, que traz bem prático, o evangelho prático e simples. Quem diz amar a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Depois dessa reflexão, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês e enquanto eu lia isso, eu fiquei me perguntando assim, quem é o próximo, sabe? Quem é essa pessoa? Quem é o outro? E enquanto lia isso, enquanto pensava sobre isso, me veio na mente a antropologia, que é uma ciência, é um estudo do homem, é um estudo que busca, uma ciência que busca entender a origem do ser humano, entender seus relacionamentos, entender seus comportamentos. E enquanto isso passava pela minha mente, esse texto de 1 João, com a questão da antropologia, me veio à mente que assim, que a antropologia, ela, enquanto ciência, ela tem seu valor, mas para gente, para nós cristãos, ela perde um pouco ali na nossa essência, porque é o seguinte, a antropologia ela tenta explicar o homem pelo homem, mas como é que a gente vai explicar, como é que a gente vai ter a revelação de quem nós somos, se a revelação de quem nós somos não vem de nós, não está em nós? O que a gente faz não nos define. Quem somos, na verdade, vem do reflexo da nossa criação, da nossa perfeita criação enquanto imagem e semelhança de Deus. E como é que se encontra propósito na vida humana se o sentido da nossa vida, o propósito da nossa vida não vem de nós mesmos, e sim de Deus. E enquanto eu lia, enquanto eu tentava entender quem nós somos, quem é esse próximo, como Deus coordena e como Deus orienta esse relacionamento, eu me lembrei que nossas relações falam muito sobre nós. Nossas relações nos definem.
definem muitos aspectos. E Deus nos fez seres relacionais. Deus é um ser relacional. Ele é a própria coexistência. Enquanto a sua perfeita trindade, Deus ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, e eles coexistem em harmonia, em perfeição. E assim ele nos fez a sua imagem e semelhança. Seres relacionais, seres que precisam de outros seres humanos para se desenvolver, para conviver, para viver. E quando a gente pensa em seres relacionais e a gente pensa na nossa conversão, no processo de conversão, a gente pode dizer que a conversão é sair de um isolamento egocêntrico, um isolamento onde eu só olho para dentro, só olho para mim mesmo, e é passar a viver um relacionamento, é passar a coexistir com o outro, com o próximo, com o próprio Deus. E a gente diz que a igreja ela é uma comunidade. E dizer que a igreja é uma comunidade, sendo sincero com vocês, não tem nada de extraordinário. Um crossfit é uma comunidade, uma faculdade é uma comunidade, um boteco onde tem algumas determinadas pessoas que vão todas as semanas e encontram outras pessoas que vão todas as semanas. Ali eles também vivem uma comunidade. E o objetivo de ser igreja, o objetivo da igreja noiva de Cristo, não é ser uma simples comunidade, mas é sim ser uma comunidade especial, uma comunidade extraordinária. E o que faz dela especial e dela extraordinária é ser uma comunidade cristã, é ser uma comunidade que tem na base, que tem como rocha firme o nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, que é um ser relacional. E é bem simples a gente manter essa comunidade, manter essa existência, é a gente entendendo que Deus ele é amor. E Deus sendo amor e sendo relacional, ele se relaciona conosco e nos chama a nos relacionarmos com o próximo para que a gente viva esse amor dele e esse amor ao próximo. Mas aí você está me perguntando, sim, Mateus, mas como é que a gente pode viver esse amor de Deus, esse amor que é relacionamento, esse amor que chama a gente a sair desse isolamento e a viver um relacionamento? Existem várias formas, mas eu queria dividir com vocês 3 formas hoje, que é como Deus tem me chamado, Deus tem me ensinado a viver esse amor de relacionamento, esse viver o amor ao próximo. Esses 3 pontos são, primeiro, eu vou fazer por partes. O primeiro, o amor se faz vulnerável. E aí muitas vezes você pensa que vulnerabilidade é uma fraqueza, é um ser passado para trás. E na verdade a gente precisa se lembrar que Jesus deu a vida por nós e que nós devemos dar a vida pelo nosso próximo. Assim como está lá em 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E aí quando a gente pensa dessa forma, a gente precisa entender que como é que a gente pode viver esse amor dentro da nossa comunidade, se até dentro da igreja a gente não baixa a guarda, a gente tem medo de ter relacionamentos traídos, de sermos passados para trás. E a gente precisa entender que ser vulnerável não é ser fraco. Na origem da palavra ser vulnerável é ser capaz de ser ferido. Ser vulnerável é como Jesus foi. É ser capaz de ser apregoado numa cruz, é ser capaz de receber uma coroa de espinhos, é ser capaz de ser atravessado por uma lança, é ser capaz de morrer por mim e por você. E quando a gente traz isso para o nosso contexto, para a nossa realidade, ser vulnerável é ser capaz de abaixar a guarda, é ser capaz de se expor, é ser capaz de ser reflexo desse amor de Jesus Cristo. Jesus ele aceitou viver com Pedro, com Mateus, com Tiago, com João, até com Judas. Ele aceitou viver comigo e com você. E a gente precisa entender que o irmão que senta no banco do lado da igreja, ele não é o nosso concorrente, ele não é o nosso inimigo, ele não é o outro distante. Ele nada mais é do que a mesma definição que a minha. Imagem e semelhança de Cristo. Então, como é que eu vou viver esse amor vulnerável se eu não baixo minha guarda para viver com esse irmão que senta no banco do lado? Se eu não confesso meus pecados uns aos outros, se nós não confessamos nossos pecados uns aos outros, como é que eu vou viver esse relacionamento sem me expor?
Então, isso é muito do que Deus tem falado comigo sobre ser vulnerável. O segundo ponto é que o amor ele não exige reciprocidade. Ele nos amou e se o amor de Deus é graça, é de graça e nós não merecemos e mesmo assim ele derrama por nós, como é que a gente pode viver nessa terra um amor baseado num critério secular, num critério mundano? Hoje a gente escolhe quem a gente vai amar. A gente mede o amor baseado em trocas, no que nós vamos receber, no que o outro tem a nos ofertar. E pior ainda, muitas vezes a gente baseia se a gente vai amar ou não, se aquela pessoa merece ser amada dentro do que eu acho ser merecer ou não ser amado. E aí, meu irmão, eu e você, nós não merecemos ser amados por Deus. E Ele nos ama a tal ponto que Ele deu seu Filho por nós. E aí é onde a gente precisa entender que amar não pode ser pela régua de Deus. Ou não pode ser, perdão, não pode ser pela régua do mundo, mas sim precisa ser pela régua de Deus. Precisa ser por essa régua que não espera em troca da gente. E aí é onde a gente, dentro dessa comunidade extraordinária, dessa comunidade especial, a gente precisa entender e precisa decidir amar os não amáveis, amar o inimigo, amar aqueles que a gente acha que não merecem ser amados, amar aqueles que não têm nada a nos dar em troca. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que amor não é um sentimento. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Lá em João, a gente estava lendo as cartas de João, mas lá no Evangelho de João, lá no capítulo 3, versículo 16, ele fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando a gente lê esse texto, muitas vezes, dentro do nosso turbilhão de sentimentos, de emoções, a gente pensa que essa decisão de Deus foi uma decisão embebecida em emoções. E Deus, no momento que viu a humanidade perdida, ele foi lá, não, vamos dar Jesus pro... Não foi assim não. A questão dele dar o filho dele unigênito foi uma decisão, uma ação doadora, planejada muito antes da fundação do mundo. Então não foi uma doação emotiva, foi uma doação racional, foi uma decisão. E quando a gente parte desse ponto que Deus, mesmo irado com a humanidade, resolve nos resgatar através de Jesus Cristo, a gente precisa lembrar que a ira de Deus acompanha os rebeldes. A ira de Deus estava sobre mim e sobre você, até a gente ser resgatado naquela cruz. E aí, o amor do nosso Deus, ele é tão sóbrio de sentimentos, ele é tão sóbrio que apesar da sua ira, ele é capaz de nos amar, ele é capaz de amar a mim e a você. E nosso Deus, ele não é um monstro, aquele monstro sentimental, enraivecido, ele é o próprio amor, ele é o amor. Independente de sentimentos, ele é capaz de nos amar. E sendo nós, vou repetir, sendo nós imagem e semelhança dele, somos nós capazes de amar, não sentir amor, mas decidir amar. E aí ele nos ordena o amor. E aí eu pergunto a vocês, se o amor fosse um sentimento do qual nós não temos controle, e não uma decisão onde a gente tem controle, não seria uma injustiça, não seria injusto Deus cobrar da gente algo que a gente não teria controle? Então, a partir dessa ótica, a gente consegue afirmar, não, se Deus nos cobra, é algo que a gente consegue controlar. Então, amar não é sobre sentir, amar é sobre decidir. Então, deixo com vocês esses 3 pontos. O amor é se fazer vulnerável. O amor é não exigir reciprocidade. O amor não é um sentimento, é uma decisão. E eu quero finalizar orando por nós, por mim, por você, pela nossa comunidade. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado por todas as transformações que Tu tem dado à nossa comunidade, a mim e ao irmão que está vendo esse vídeo agora, Senhor. Pai, fortalece em nós esse amor doador, esse amor sacrificial que Teu Filho nos ensinou, Pai. Que possamos entender em Ti, Senhor, que possamos entender num relacionamento contigo que amar é se relacionar, é se doar,
é entender o outro, não com a minha medida, não com a medida do mundo, mas com a tua medida, com a medida do teu reino, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço porque tu tens nos ouvido, Pai. Te peço em nome do teu Filho amado Jesus, Paizinho. Amém. Amém. Beijo, minha gente, e fiquem com Deus.